O Marcos Queiroz está perguntando se é interessante um escritor apostar na atuação em roteiro audiovisual. Que dicas você daria para enveredar nesse segmento? Áudio, tem muita gente apostando. Nossa, só se fala disso, né? É a grande tendência, que a gente não sabe se vai estourar, mas ela realmente está acontecendo. Então, você imaginar uma história que possa ser lida, e você imaginar vozes, e inclusive der as dicas para que tipo de vozes poderão ler a sua história, é interessante. Você ir atrás de fazer a produção da sua história para que você mesmo lance como autor independente, com as vozes que você quer, com o modo de contar que você quer, é interessante. Vale a pena você pesquisar isso. Agora, um áudio ele quer audiovisual, né? Quer juntar os dois? Imagino que é roteiro para filme, coisas do tipo, né? Filme já é outra liga, né, gente? Outro departamento. Então, se vocês querem entrar aí, muito bem, aprenda a fazer roteiro e vamos lá, né? Tá aí a Netflix fazendo coisa. Tem autores que estão fornecendo material para a Netflix? Tem. Mas dá para você contar com isso? Não. Você tem que fazer o material mais interessante possível, mais com gancho, que tenha potencial de engajar determinado público, e aí esperar que ele faça sucesso como livro ou como audiobook, para que alguém do setor de filmes se interesse. Mas se você quer mesmo fazer um filme, aí você tem que migrar para outro setor, né? Aí é outra história. Produzir roteiro é diferente de escrever histórias, né? E assim, não precisa ser também Netflix, né? Se você produzir vídeos para o YouTube, você já está produzindo audiovisual, né? Você pode escrever uma história e transpor ela de alguma forma para que ela seja consumida por um cara que está no YouTube. Eu acho genial. Eu não lembro de ninguém assim que esteja fazendo isso nesse momento. Se tivesse um canal desse, eu ia dar uma olhadinha. O que eu vejo são canais que tem uma pessoa lendo contos, lendo histórias, e eu acho bem legal. Tem até aquele canal que eu já falei dele aqui, que é o Conto um Conto, e eu acho sensacional o que aquele cara faz. Então é um caminho. É uma forma de você fazer chegar os seus textos, a sua história, para as pessoas. Como eu disse antes, às vezes não precisa ser necessariamente num livro, né? Você pode colocar a sua história para as outras pessoas de outras formas. Tem formas que pode ser que pegue até mais fácil do que seria como um livro, né? Como, por exemplo, você lendo textos no YouTube. Gente, aproveitem. Essas coisas não estão fixadas ainda. Não dá para fazer experiência. Vai lá. Você tá sentindo que gostaria de experimentar tal coisa. Vai, experimenta. Putz, de repente rola. Não sei. Né? Eu adoraria ver um autor assim, de repente começou um canal e a coisa estourou. A gente não sabe. Nós aqui, aliás, nós estamos, nesse ano de 2021, nós estamos comemorando exatamente 20 anos do Escreva Seu Livro. É mesmo? Esse site foi colocado no ar, não o canal no YouTube, né, gente? O site foi colocado no ar e o livro lançado, as duas coisas, em 2001. E 2001 foi um ano interessante porque foi nessa mesma época que um amigo com quem a gente se encontrou algumas vezes, Carlo Carrinho, estava com uma ideia que discutiu com a gente e lançou também na mesma época. O quê? Ele estava pensando em fazer um serviço de repassar notícias do mercado editorial. Pois é, aí ele lançou um negócio chamado Publish News. Uhum. Também está fazendo 20 anos. Nós começamos exatamente na mesma época. Sim. Publish News, assim, nós fazemos parte de um grupo e várias pessoas discutiram várias ideias. Quem continua 20 anos depois é o Publish News e nós.
Tá? Então, a gente nunca sabe. De repente, você tem uma ideia aí, você vai, experimenta e daqui a 20 anos você é o cara total, absoluto, reinando em determinada área, como o Publish News reina solitário no mercado de notícias do mercado editorial. A gente, acho que é até legal, né, de comentar um pouco mais disso. A gente se conheceu em 2001 mesmo ou em 2000, Laura? Ou foi Em 2000. Foi 2000 Em 2000 mesmo? A gente se conheceu, isso, que eu entrei lá na Mercúrio, e a gente fez uma coisa rara para a época, que foi lançar um site e um livro ao mesmo tempo. Eu escrevi o livro, mas eu fiz essa coisa assim, que na época era rara, de lançar junto com o site. E eu diagramei o livro, né? Isso. Aliás, e você botou o site no ar, né? Eu fiz o site. E o livro, até é curioso, né? Não é comum fazer livro deitado, né? E eu fiz livro deitado na época. Sim, o que foi uma experiência não necessariamente brilhante. É o que eu estou falando, gente. Erros e acertos. Sim. Erros e acertos. Um livro deitado, em vez de pé, não fica bem na estante da livraria. Não pensei nisso na época. Sidney também não pensou nisso. A gente só se deu conta depois. Então, erros e acertos, crianças. Mas esse livro vendeu bem, hein? Vendeu. E eu lembro que na época lá vendeu pra caramba. Então, tipo assim, não foi ruim. Eu não diria Apesar que prejudicou. De deitar, não, é verdade, não prejudicou. E o que eu repito aqui, né, aconteceu comigo também, mas, repito, vejo acontecer com todo mundo. Um livro de não ficção nunca é atraso de vida para um autor. Nunca. Um de ficção, ainda dependendo do que você escrever, pode, sei lá, né? Mas de não ficção, pode escrever, pode lançar. Criança, mal não faz. Em geral, reforça a sua autoridade, reforça a sua projeção, tá? Recomendo.